Fala pessoas! Vamos para as 7 surpresas dessa primeira metade de temporada da NFL. Antes de mais nada, like no vídeo, venham com a gente, like está aqui no vídeo. E para mais conteúdo, assina o Like Plus, tem bastante conteúdo, tá? Fiz também as 7 decepções da temporada, só para os membros. 5 coisas que você precisa saber sobre Ravens e Browns. Falei sobre a defesa dos Ravens, falei sobre Justin Tucker, falei sobre o Lamar, terceira descida, vídeo bem interessante. E também os calouros ofensivos da primeira metade da temporada, os defensores da primeira metade da temporada. Tem muito conteúdo aí para você que gosta de NFL, você vai assinar o Like Plus. Clica aqui embaixo e venham com a gente, tá bom? Vamos nessa então, começar com as 7 surpresas. Surpresas positivas, claro, tá? A primeira surpresa positiva, eu tinha uma expectativa boa, eu elogiei a contratação, mas o cara tá na conversa para defensor do ano. O Xavier McKinney, safety que foi dos Giants e foi contratado pelos Packers num contrato de 4 anos, 61 milhões, né? Então 16 mais ou menos de média aí pro McKinney, um pouquinho menos. Cara, o McKinney tá jogando muito bem mesmo, em todos os setores. São 6 interceptações, é o que chama mais atenção, mas também a cobertura contra o jogo terrestre, tem um sack nessa temporada, a defesa dos Packers melhorou e também por conta, não só mudança de coordenador, mas por conta do Xavier McKinney, né? O time não tinha safeties acima da média no passado recente e tem agora certamente com ele. A segunda surpresa positiva tem 2 formas de você encarar isso. Primeiro, vale a pena investir em running backs na free agency. Mas, sempre tem o mas, vale a pena você investir em running backs se você já tem o resto. Lá atrás, quando o Saquon Barkley foi draftado pelos Giants, eu critiquei bastante no ESPN League a escolha, no dia seguinte já, porque a minha tese, já desde aquela época, que muita gente tem essa tese, não é só minha, claro, é de que se você não tem uma estrutura, você drafta um running back alto, é um desperdício, porque esse cara vai carregar o piano para no final das contas ele ter touchdown aqui e acolá, mas o time não ir para frente. O running back, ele é um complemento muito importante. É um complemento para lá de importante, mas ainda é um complemento. O Derrick Henry e o Saquon Barkley em times piores não teriam o mesmo impacto que eles estão tendo em Baltimore e na Filadélfia. É só olhar o ano passado. O Saquon Barkley teve vários jogos abaixo nos últimos anos, especialmente em reta final de temporada que ele estava destruído porque ele tinha que carregar o time. E o Derrick Henry também teve uma temporada fraca por Tennessee no ano passado, porque ele também não tinha nenhuma ajuda. Agora, quando essa galera tem ajuda, aí o impacto pode ser interessante. A gente pode ver nos próximos anos times mais completos gastando um pouquinho mais de dinheiro na free agency, indo atrás de bons running backs que não estavam rendendo em times ruins. Olho nisso, porque eu acho que pode ser uma tendência. Pode, né, Tom? Poderia. Enfim, mais surpresas positivas. Eu lembro de ter elogiado a contratação do Barkley. Falei, olha, tenho meus senões, né, pagar running back, mas acho que a gente tem que virar a página em relação a isso. Tudo depende do contexto. Se for um time bom, estruturado, um time que briga por playoff, que tem uma linha ofensiva mais sólida, que tem um quarterback acima da média, como é o caso dos dois times, obviamente, aí eu acho que pode valer a pena, tá? Então, 2 surpresas positivas, porque dá um renascimento na grande guerra dos running backs, dá um renascimento na posição, isso é legal de ver. A terceira surpresa positiva, certamente, são os quarterbacks calouros, né? Porque ano passado a gente já teve um calouro brilhando, o CJ Stroud que foi campeão de divisão, mas neste ano a gente pode ter 2, 3 eu acho que é um pouco demais, mas 2 quarterbacks calouros aí nos playoffs. Neste momento a gente está no passo para ter o Jayden Daniels, para a gente ter o Bo Nix. O Caleb Williams, aí a situação é um pouco complicada, porque o calendário dos Bears é bem complicado na segunda metade da temporada. Mas frise-se que os 3 chegaram a ter campanha positiva, aliás, os 3 estão com campanha positiva ainda, né? A gente está na metade da temporada, eu sei que vitória de quarterback a gente sempre tem que olhar com uma graminha de sal em cima, mas de qualquer forma é uma surpresa para lá de positiva. Os 3 têm bons momentos na temporada, né? O Jayden Daniels tem pouquíssimos momentos ruins, talvez, no máximo a estreia, olha lá. O Caleb teve sim momentos ruins, acho que esse último jogo dele não foi bom, assim como o jogo de abertura da temporada, os primeiros 3 quartos contra os Colts. O Bo Nix teve problemas também, contra Seattle, por exemplo, só para citar um jogo, mas eu acho que no geral eles estão muito bem, os 3 quarterbacks calouros, né? E o Drake May estreou bem também, eu acho que faz um trabalho mais competente que o Jacoby Brissett, a expectativa é que ele jogue nesse domingo contra o Tennessee Titans. Então vou colocar os 4 quarterbacks calouros, enfim. Uma pena que a gente não viu o J.J. McCarthy neste ano aí, quer dizer, pena por um lado, mas por outro, a quarta surpresa positiva é o Minnesota Vikings, que a expectativa é que fosse 4ª força da divisão, mas mesmo sendo 4ª força da divisão, seria a divisão mais forte da NFL no final das contas. Então acho que não seria nenhum demérito. Os Bears hoje são a 4ª força da divisão e não é nenhum demérito. Tem campanha positiva e é uma divisão muito forte. O Minnesota Vikings eu acho que é uma surpresa positiva por 2 lados. Primeiro,
A defesa dos Vikings, para mim, é uma das 5 melhores da NFL. Não só pressionando o quarterback, com as blitzes e tudo mais, mas a secundária melhorou e a defesa terrestre é excelente também, tá? A defesa terrestre junto de Baltimore, talvez as 2 melhores da liga. Agora, o Sam Darnold ter a sua melhor versão, que é muito melhor do que qualquer sonho do torcedor dos Vikings, eu acho que também tem que considerar uma surpresa para lá de positiva. E Minnesota eu sei vem de 2 derrotas, mas 2 derrotas contra times qualificados. O Detroit Lions é o melhor time da conferência e o Los Angeles Rams está na briga pela divisão, na minha visão, né? E completinho, com o Cooper Kupp, com o Puka Nacua. Então, eu acho que é muito válido colocar Minnesota aqui como uma surpresa positiva. Outra surpresa positiva, até porque, tirando o Patrick Surtain em segundo, não tem ninguém assim de nome nessa defesa, né? E tem vários jogadores que estão bem, o Zach Baum, por exemplo. Eu acho que a defesa de Denver, comandada aí pelo Vance Joseph, os Broncos estão com campanha positiva. Muita gente pode falar, o calendário e tal, mas até aí tanto time enfrentou time mais fraco, se atrapalhou. Por exemplo, os Bears têm campanha positiva e perderam para o Anthony Richardson, que acabou de ir para o banco. Os Bengals têm o Joe Burrow e perderam para o New England Patriots com o Jacoby Brissett na semana 1. Independente do calendário, os Broncos foram lá e venceram jogos, também por conta de sua defesa. Acho que isso começou a chamar um pouquinho mais atenção no jogo contra os Jets. E talvez contra os Raiders, que teve a pick six do Patrick Surtain. E, no geral, uma defesa que pressiona muito o quarterback e que está ajudando o seu ataque a ficar dentro dos jogos, né? O ataque de Denver está oscilando, tem altos e baixos. Teve um grande jogo contra a Carolina agora, mas já teve jogos ruins neste ano, né? E o Bo Nix é um calouro. Então Denver está na briga por conta de sua defesa, né? E eu nunca fui muito fã do trabalho do Vance Joseph, como eu já falei algumas vezes. Eu acho que é uma surpresa bem positiva a defesa dos Broncos. A sexta surpresa, e tudo bem, foram 2 jogos contra o New York Jets e New York Giants, 2 times que somam 4 vitórias neste ano, mas eu acho que o Russell Wilson é uma surpresa positiva, porque a gente viu alguns passes nesses 2 jogos que lembraram muito mais o Russell Wilson de Seattle do que o Russell Wilson de Denver. E aí a gente tem que lembrar que é uma questão de sistema também, que é o chamado run and gun, que eu acho que é o que Philadelphia tem que fazer com o Jalen Hurts também. Qual é a melhor versão possível do Russell Wilson? E talvez o Pete Carroll tenha percebido isso lá atrás, antes de todo mundo, e no final das contas o tempo deu razão a ele. É investir em jogo terrestre e usar o Russell Wilson em profundidade no perímetro e no play action. Como ficou evidente no jogo contra os Jets, por exemplo. Essa é a melhor versão do Russell Wilson. E o Arthur Smith vem de uma escola que investe nisso e fez isso no Tennessee Titans com o Ryan Tannehill e o Derrick Henry. Mas, de qualquer forma, o Russell Wilson é uma surpresa positiva. Primeiro, porque começou a temporada machucado e está jogando razoavelmente bem. Segundo, porque o Mike Tomlin bancou a ideia de, a gente vai colocar o Justin Fields fora e vai voltar com o Russell Wilson. E ele foi lá no prime time e deu certo em 2 jogos. Então, eu acho que é uma surpresa positiva o Russell Wilson. E o Pittsburgh Steelers, embora o meu favorito ainda seja Baltimore, o Pittsburgh Steelers está sim na briga da divisão. Ele está brigando pela AFC Norte. E a 7ª surpresa positiva, como o Dave Canale saiu e tudo mais, o Baker Mayfield foi a linha mínima de você não tem problema na posição de quarterback no ano passado. Era a linha de Baker e agora a linha de Gino. Pois bem, o Baker Mayfield, eu não coloquei ele na lista de MVPs da primeira metade de temporada, teve bastante gente citando o nome dele. O Baker está no passo para 4.600 jardas e 44 touchdowns passados. Ele vai ter esses números? Não. Primeiro pela regressão à média, porque não tem como. Isso aqui são números completamente fora da curva. Acho que para o Baker. Para a própria consistência do que o Baker mostrou. Segundo, porque ele perdeu, infelizmente, o Godwin e o Evans. O Evans deve voltar na temporada ainda, o Godwin não. E aí fica bem mais difícil com o Macmillan e com o Cade Otton você chegar a esses números. Mas, de qualquer forma, é uma surpresa positiva porque o Baker Mayfield está estabelecido como um quarterback na NFL. Eu não tenho a menor dúvida. Ele vai ter chuvas de trovoadas de vez em quando? Vai. Mas eu tenho certeza absoluta que o torcedor de Tampa que está assistindo esse vídeo, ele está satisfeito com o Baker Mayfield. Se eu torcesse para Tampa, eu estaria satisfeito com o Baker Mayfield. Ele não é um problema para Tampa. Pelo contrário, Tampa vence jogos por conta do Baker. Então, eu acho que a gente precisa mencionar isso e colocá-lo aqui como uma surpresa positiva. Como bônus, uma surpresa para lá de positiva, não sei se é surpresa, mas eu acho que superou expectativas. Dia 6 de setembro, o jogo da NFL no Brasil, que parece que já faz tanto tempo, né? Foi há 2 meses, mas parece que faz anos, porque a impressão que passa é que a gente vai ver isso mais vezes no futuro próximo, tomara que a gente veja. Eu não sei se em São Paulo necessariamente, eu não sei se necessariamente na Neoquímica, mas tudo caminha para isso. Vamos torcer para que nesse final de semana a gente tenha também um excelente Grande Prêmio de São Paulo lá em Interlagos. Infelizmente eu não vou poder ir este ano, porque a gente trabalha e tudo mais, domingo. Ano que vem eu vou tentar ir, aí eu vou pedir uma folguinha na escala da NFL. Mas que bom que deu tudo certo, deu tudo mais do que certo.
Claro que teve uma polêmica aqui e acolá, questão do A.J. Brown e tal, mas no geral, no final das contas, foi muito especial. E foi muito legal poder dividir isso com vocês lá na Neoquímica. A gente espera que aconteça mais vezes. Certo? Ó, 7 decepções da temporada. E óbvio que o New York Jets está na lista, por exemplo. 7 decepções da temporada. 5 coisas que você precisa saber sobre Ravens e Browns. Você confere no Like Plus. O que é o Like Plus? Para explicar para vocês que ainda não sabem, é o nosso sistema de membros aqui. Que você paga o valor de uma lata de refri por mês, R$ 7,99. Você tem acesso ao dobro ou triplo de conteúdo. Eu disseco alguns jogos, a gente faz lives para os membros, a gente vai fazer, inclusive em breve, a gente tem quadros que os membros participam. E sexta-feira tem previsões clubistas dos membros para a segunda metade de temporada. Eu conto com vocês. Beijo carinhoso, fizemos o que pudimos e até a próxima.